depois de termos tido todos os cuidados possíveis para tornar um texto acessível, chegou a altura de verificar se ele é completamente acessível através de um validador de acessibilidade. O Word traz o seu próprio validador de acessibilidade, portanto, se formos aqui ao menu Ficheiro e colocarmos aqui na opção Verificar existência de problemas, eu posso clicar e aparece aqui uma opção deste menu que é o Verificar a acessibilidade, que, como o nome indica, procura conteúdo no documento que seja difícil de ler por pessoas com incapacidades. E o que vai acontecer é que, ao carregar neste botão, ele apresenta-me então o texto, abrindo um pequeno painel com vários erros e avisos alertando para incompatibilidades. Portanto, podem ver aqui que ele começa por definir aqui quais são aquilo que ele considera que são mesmo erros. Tem aqui depois uma outra secção que são apenas alguns avisos, alguma coisa que ele acha que é estranha e que pede para confirmar. E tem aqui também umas sugestões. Portanto, vamos ver o que é que se passa. Aqui em relação aos erros, o único erro que detectou é que existem imagens que têm texto alternativo em falta. Portanto, ele detectou 4 dessas imagens. Eu posso então agora clicar aqui naquilo que ele chama imagem 2 e eu verificaria que era aqui a imagem das bandeiras das Nações Unidas. Portanto, eu ter-me esquecido de pôr o texto alternativo. Se eu for aqui ao item seguinte aqui destes erros, ele diz que a imagem grupo 5 não tem o texto alternativo. Como se lembram, portanto, esta imagem que vocês estão a ver foi o tal diagrama que eu criei agrupando algumas formas geométricas, e será por isso que ele se chama grupo 5. Portanto, também poderia agora criar um texto descritivo para esta imagem e assim sucessivamente. Temos então agora aqui alguns avisos e parece que o único aviso que temos aqui é um aviso do tipo a imagem ou o objeto não está inline. É uma frase assim um pouquinho misteriosa, mas eu vou ver o que é que acontece. Portanto, ele detecta cá aqui um objeto chamado retângulo 17 que não está inline, ou seja, dentro de uma linha de texto, chamemos-lhe assim. E o que eu vou verificar é que existe aqui um pequeno elemento fantasma que eu não tinha detectado. O que é que aconteceu? Este texto das Nações Unidas eu tê-lo-ei retirado da Wikipédia e ao fazer um copiar-colar de uma origem para outra, obviamente ele cola muitos elementos estranhos ao próprio documento que eu gostava de retirar e que obviamente isto escapou-me na limpeza depois do próprio documento. E portanto está aqui um pequeno retângulo completamente inútil, portanto aqui completamente solto, de uma forma geométrica. Isto não tem função alguma, portanto eu vou fazer um delete e vou ver então aqui que ele parece que detecta mais outros dois pequenos pequenos objetos que estavam no documento e que eu não tinha detectado por eles. Portanto, eu agora faria o delete de tudo. Finalmente, existem aqui também as questões das sugestões, em que para já ele diz apenas que encontrei algumas tabelas nos quais o sentido da leitura para uma leitura de ecrã pode ser desafiador. Portanto, eu vou ver aqui qual é a primeira. Portanto, a primeira, como podem ver, é o tal problema de termos aqui várias células unidas da tabela, o que obviamente provoca um problema do sentido de leitura e, portanto, eu teria que corrigir esta tabela. E na outra tabela, que ele aqui também se está a queixar, terá a ver aqui com esta linha em branco que eu terei deixado quando tentei corrigir aquele problema estético de eu supostamente querer usar duas linhas para fazer a linha de cabeçalho e o Word só me sugerir e o Word só me permitir ter uma linha de cabeçalho e não duas. Portanto, eu na altura esqueci-me aqui de apagar esta linha, tê-lo-ia que o fazer. Vejam também que para qualquer erro, sugestão ou aviso, vocês têm aqui uma boa documentação em que o Word explica por que razão é que isto deve ser corrigido, os vários passos da correção. Portanto, tudo isto também é muito interessante e útil para perceber estas questões de acessibilidade, devendo isto ser considerado assim como um pequeno elemento educativo, um recurso educativo. Finalmente, e supondo então que este texto já estava totalmente corrigido,
eu poderei agora querer exportá-lo para o formato PDF. Portanto, a minha intenção pode ser disponibilizá-lo ao utilizador num formato mais universal ou mais standard para a web, como o PDF, e não dar no formato Word, que seria sobretudo um formato de edição do documento e não de publicação do documento. Então, como saberão, nós temos aqui acesso no menu Ficheiro à opção de exportar, que nos programas informáticos é normalmente associado, obviamente, à ideia de converter do formato nativo para outro formato. Neste caso, converter do Word para um formato PDF, que é aqui os formatos de exportação que ele permite. Portanto, quando eu clicar aqui no converter para PDF, a única preocupação que eu tenho que ter é agora aqui nesta caixa de opções, eu ir verificar as opções se esta opção tags de estrutura do documento para acessibilidade está selecionada ou não. Portanto, como puderam ver aqui no meu Word, se eu tivesse apenas publicado o documento sem ter ativado esta caixinha aqui, eu não tinha as garantias totais que o documento de PDF destino seria lido por um leitor de tela e outros tipos de tecnologias para acessibilidade. Portanto, este é o cuidado também que terão que ter quando publicarem isto no formato PDF. E com isto encerra-se este conjunto de vídeos. Portanto, neste vídeo estivemos a ver as questões da finalização de um documento, quer por verificar se ele está corretamente validado do ponto de vista do validador, mas também como garantir que a exportação para outros formatos garantem que essa acessibilidade não se perde.